Esse é um vídeo muito difícil de fazer, por vários motivos que, enfim, serão ditos ou percebidos por você ao longo dessa gravação. Mas uma linha que eu quero traçar muito logo de começo aqui contigo é que eu acho importante separar a revolta com o desrespeito ao Vinícius Júnior do desrespeito ao Rodri. O Rodri não tem nada a ver com isso. O Rodri é um jogadoraço de futebol. Não acho que ele foi o melhor jogador de futebol da temporada passada. Nem acho que ele foi o melhor meio-campista da temporada passada. Mas eu fico com muito temor de que muita gente no Brasil pegue muita antipatia por um jogador que é muito bom de bola, e talvez essas pessoas tenham uma visão distorcida só porque ele ganhou e o Vinícius não. E é um cara super gente boa, um cara que me parece super interessante. Sempre que eu entrevistei, sempre que eu tive contato com ele, foi muito gentil, etc e tal. Então, essa linha acho importante ela ser traçada, no mínimo por mim, mas eu espero que também por você. Já tirei muito no começo o elefante da sala. Eu não acho, apesar de cobrir o Manchester City com muita atenção e ter sido sem nenhuma dúvida o brasileiro que mais viu o Rodri jogar desde que ele chegou ao Manchester City, não acho que ele tenha sido o melhor jogador de futebol da Europa. Quando eu falo que eu não acho que ele talvez não tenha sido nem o melhor meio-campista, é porque eu acho que ele está abaixo do Toni Kroos na temporada e debate com o Jude Bellingham. Talvez à frente do Jude Bellingham, talvez não. O Rodri não foi o melhor jogador do Manchester City nessa temporada. O melhor jogador do Manchester City nessa temporada foi o Phil Foden. E ele não foi o melhor jogador da Espanha na Eurocopa, estando atrás de pelo menos Lamine Yamal e Nico Williams, e debatendo ali com o... I'm always here. E debatendo ali com um funcionário gente finíssima do City. E debatendo ali com o Dani Olmo, né? Que entra, sai do banco, etc e tal, e é muito importante na reta final da Eurocopa para a Espanha. Quando eu tento buscar os motivos pelos quais o Vinícius não ganha essa bola de ouro, é muito difícil não ter a sensação de que, para além do eurocentrismo, e um eurocentrismo matemático, né? Qual que é o critério, qual que é o modelo de votação, melhor dizendo, da bola de ouro? O modelo de votação é um modelo eurocentrista, porque depois da definição de uma pré-lista de 30 nomes, 100 jornalistas têm direito a voto. Um de cada um dos 100 primeiros países do ranking da FIFA. 42 desses países fazem parte da UEFA. 42. Quase 50%, portanto a conta é muito fácil. Eu tenho aqui a matemática exata. 42 da UEFA, 22 da Confederação Africana de Futebol, 16 da Confederação Asiática, 10 da CONCACAF, 10 da Comebol. Portanto, temos uma concentração da UEFA, uma concentração de uma visão. É muito errado olhar para a UEFA e para a Europa como a Europa ocidental, a Europa que tem essa visão modelo que a gente acha que todo mundo tem. Existe uma variedade imensa de pensamentos entre os países europeus, mas enfim, é uma votação muito europeia. E o critério de votação da bola de ouro, que são 3, conquistas, né, do jogador e do time dele, impacto individual desse jogador e classe e fair play. Esse terceiro aqui, ele abre margem para uma sensação que eu tenho, que é de que muitos desses jornalistas e muito das pessoas da Europa, do planeta, preferem um Vinícius calado. E eu acho que vai muito por aí do que, caramba, o Vinícius não foi bem com a seleção brasileira na Copa América.
faça-me o favor, né? Primeiro que desde quando o pessoal daqui assiste a Copa América, não assistem, eu posso garantir para vocês, não assistem. E segundo que, imagina se fosse o contrário, imagina se fosse o Rodri, o campeão de Champions, o campeão de Premier League, com gol na final da Champions, como foi na temporada anterior, inclusive. Só que perde a Eurocopa e o Vinícius, que não é campeão de Champions, mas é campeão de La Liga, ganha a Copa América e é eleito na Bola de Ouro à frente do Rodri, porque, afinal, o Rodri decepcionou com a seleção da Espanha, o Vinícius foi muito bem com a seleção brasileira. Assim, faça-me o favor, é uma desculpa quem usa esse argumento para torcer o nariz para um jogador que resolveu bater de frente com o racismo. Cara, o Vinícius ele tem uma posição reativa que em certos momentos, quando me parece não haver racismo, ele às vezes tropeça, e é natural, todo mundo tropeça, ainda mais com a cabeça quente dentro de campo, mas na maior parte das vezes ele está ali como um jogador que já é muito claro o que ele sofre, especialmente dentro do futebol espanhol. E eu acho que muita gente interpreta a reatividade do Vinícius e a negação de se calar como uma soberba, como uma arrogância, como um cara que não está no lugar que a sociedade branca quer que ele esteja. Isso é muito, muito triste, né? Isso é muito, muito grave, isso não pertence ao futebol apenas, né? O futebol faz parte da sociedade e isso diz muito sobre como a gente é e como muitos de nós pensamos e contra o que o Vinícius está lutando, né, cara? Eu acho realmente que muita gente quer que o Vinícius fique quieto. E muita gente não queria ver o que muitos de nós queríamos ver, que seria, primeiro, a premiação para um jogadoraço de futebol, que foi sim o melhor jogador de futebol do planeta na temporada passada, mas que também traria um discurso histórico para essa premiação europeia. Então, cara, é um dia triste mesmo, assim. Eu realmente acho que é um dia triste para quem entende o futebol de maneira para além das quatro linhas, né? Porque dentro das quatro linhas não tem discussão, gente. O Rodri é um jogadoraço, etc e tal, mas, cara, a gente está falando do Vinícius que decidiu a Liga dos Campeões. Inclusive contra o Manchester City no Bernabéu com 2 assistências naquele 3-3. O Vinícius que decidiu a Supercopa da Espanha com hat-trick contra o Barcelona, que na reta final da Liga dos Campeões marcou 4 gols e deu 2 assistências, contando o gol na final, sabe? Não tem discussão. Não tem. Acho que o Rodri poderia estar ali em terceiro, quarto. Assim como foi um absurdo o Rodri ter sido quinto na Bola de Ouro anterior. Eu entendo ela ter ido para o Messi porque a Copa do Mundo precisa pesar mesmo. E como o Messi jogou ainda mais, e por ser o Messi ainda mais, tirando a Argentina da fila ainda mais. Só que não tem como o Rodri ter sido o terceiro melhor do Manchester City naquela votação. Primeiro foi o Haaland, primeiro foi o Messi, segundo foi o Haaland, terceiro foi o Mbappé, o quarto foi o De Bruyne e o quinto foi o Rodri. O Rodri tinha que estar muito à frente do De Bruyne e do Mbappé, por mais que eu entenda o peso da final do Mbappé na Copa do Mundo, sabe? Então, cara, eu sinceramente acho que, por mais que enfim, seja um dia muito bonito para o Rodri, um dia muito bonito para a valorização do meio-campista, né? Ainda mais do primeiro volante. Nenhum primeiro volante ganhou nesse século. Camisa 5, só se a gente voltar lá no Zidane em 98, que nem era camisa 5 ainda, ou era? Não vou lembrar. Mas enfim. E um camisa 5 construtor, né? Se a gente quiser olhar para o futebol do Rodri, tentar achar as tantas valências que ele tem dentro de campo, quando ele joga pelo Manchester City e também pela seleção espanhola nessa Eurocopa, é um cara que constrói muito mais do que destrói. Então é um camisa 5 com uma
o lado mais primoroso do jogo dele é com a bola no pé e não tirando a bola do pé do adversário. Inclusive, ele é muito mais maestro do Manchester City do que o De Bruyne. O De Bruyne finaliza as jogadas, mas quem constrói, quem é o regista desse Manchester City, chama-se Rodri. E para entender o valor desse jogador, que aí sim, na média, é sem nenhuma dúvida o melhor volante do mundo nas últimas 3, 4 temporadas, sem nenhuma dúvida, mas para entender o valor do Rodri, é ver como que o Manchester City vai se arrumar nessa temporada. Até aqui não conseguiu colocar um jogador, teve que colocar 2 na posição, porque o Rodri vale por 2. O tamanho do Rodri como jogador de futebol, a qualidade dele como jogador de futebol, não são discutíveis para mim. O que é discutível é ele ganhar esse prêmio à frente do Vinícius Júnior, o que é um prêmio que passa muitas mensagens ruins e que infelizmente teve nos votantes uma busca por subjetividades para calar alguém que conquistou na bola o direito de ser o vencedor dessa premiação, mas que não se dobrou ao que o sistema espera dele. Bom, é a primeira bola de ouro da história do Manchester City, a primeira bola de ouro de um jogador da Premier League desde 2008. Cristiano Ronaldo era o último jogador da Premier League a conquistar a bola de ouro pelo Manchester United, inclusive a primeira do Cristiano na carreira de tantas. E é a 5ª bola de ouro da cidade de Manchester. As 4 anteriores, claro, do United, o Denis Law em 64, o Bobby Charlton em 66, o George Best em 68 e o Cristiano em 2008. Agora, o Rodri em 2024. Lembrando que até 95 apenas europeus, podiam participar dessa bola de ouro, que segue sendo, sim, extremamente e infelizmente europeia. Quem quiser usar o Messi para debater, para rebater esse argumento, por favor, O Messi, ele pertence a outra categoria. Ele não é visto como jogador sul-americano por aqui. Enfim, é isso. Deixe seu comentário por aqui, por favor, dá o like, se inscreva no canal se tiver interesse. Até o próximo vídeo.